Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é de História e nós vamos começar a usar este livro aqui, que fala sobre o nosso estado do Paraná, tá bom? Então nós vamos falar sobre a formação das nossas cidades, tá? Nós já começamos a falar sobre a formação do Brasil, né, da chegada dos colonizadores aqui, da expansão do nosso território, e agora nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre o Paraná. E esse conteúdo está nesse livro aqui, tá bom? Que vocês levaram para casa. Então, hoje nós vamos começar lá na página 4, tá? Então, peguem lá esse livro que vocês vão ter que ler e resolver algumas atividades, tá bom? Vamos começar? Quem será que foram os primeiros a entrar no Paraná? Quem será que foram os primeiros a colonizar o nosso estado? Atrás do que eles estavam? Atrás das riquezas também? Será? Vamos descobrir agora. Então, vamos lá. Os principais motivos foram a extração de madeira e a agricultura, como foi em grande parte do Brasil. E também a busca por colonização mesmo. Por exemplo, um exemplo de colonização foi a região de Londrina. Por que a cidade de Londrina, aqui no Paraná, chama Londrina? Porque foi a grande responsável pela colonização e a criação do povoado e depois que virou a cidade de Londrina, foi uma empresa lá da Inglaterra, uma empresa que veio de Londres. Então, em homenagem à cidade de Londres, a nossa cidade aqui do Paraná se chamou Londrina. Lá na página 5, tem foto de duas cidades do Paraná. Olha só, as duas estão na atualidade, tá? Cornélio Procópio e Lapa. Vamos olhar as duas, vamos ver quais são as semelhanças e diferenças, tá? Primeiro as ruas. A rua ali de Cornélio Procópio dá pra ver que é um asfalto, né? E da Lapa é um calçamento de pedra mais antigo. A Lapa, gente, é uma cidade do patrimônio histórico. Ela é tombada do patrimônio histórico, então ela mantém muitas características da época do tropeirismo, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, na próxima aula já. Então, ela mantém muitas características antigas, tá? Tanto das ruas, paralelepípedo, né? Como das construções. Olhem só, Cornélio Procópio já está atualizado. Olha só, as construções são mais modernas, tem prédios, né? Ali na Lapa são as construções antigas, claro que estão revitalizadas, dá para ver que estão bem bonitas, bem cuidadas, mas são mais antigas. Arborização. Lá em Cornélio Procópio tem mais árvores, tem mais verde, né? Que já foi pensado mais, já foi plantado, já foi espalhado mais árvores pela cidade. Já na Lapa a gente está vendo só no finalzinho lá algumas árvores. E a iluminação pública. Dá para enxergar aí na foto da Lapa? Olha só a iluminação pública da Lapa. Antiga também. Eles mantiveram, gente, a forma de iluminação pública da época. E de Cornélio Procópio já é atual. Olha os postes modernos atuais. Então aqui nós temos dois exemplos de cidades, uma que se modernizou e a outra que manteve as características antigas. E a nossa cidade, gente, como é que é? Essa aqui é mais moderna ou ela é mais antiga? Tem um pouquinho de tudo, né? Lá no Itaqui, pertinho lá da Schmidt, tem umas ruas ainda de pedras, como essa da Lapa, apesar que eles estão cobrindo. Até eu não sei se eles vão terminar de cobrir de asfalto. Tem que dar uma olhadinha lá. Ali perto da Igreja Aparecida também, perto do Hotel das Hortênsias, também tem umas ruas ainda de pedra, que são ruas bem antigas. Se vocês virem aqui no centro, o Museu Getúlio Vargas ali, também é uma construção bem antiga, que também está revitalizada, como nós vimos aqui na imagem da Lapa, está bem cuidado, mas também é uma construção antiga. Então nós temos construções antigas e modernas em Campo Largo, nós temos um pouquinho de cada coisa. Então, voltando ao assunto, quem é que veio colonizar o nosso estado do Paraná? Vamos lá para a página 6 e vamos dar uma olhadinha naquele mapa do nosso Brasil para a gente relembrar o que a gente já aprendeu. Vamos lá. A gente sabe que os colonizadores chegaram no Brasil pelo litoral e depois foram expandindo
para o centro do país, né? Se a gente olhar aqui bem de pertinho o nosso Paraná, olha só, esse retângulo vermelhinho aqui tá marcando onde hoje fica o Paraná, tá? Aqui eles colocaram maior, olha só. Só esse pedacinho amarelo aqui faz parte da região que fazia parte do território de Portugal. O restante era da Espanha. Lembram que a gente já falou na outra aula sobre isso? Sobre o Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias? Que tinha essa linha imaginária que dividia este lado para Portugal e este lado para a Espanha. Então, nesta época aqui, a maior parte do território brasileiro pertencia à Espanha. Então, diferente de toda essa região do Brasil aqui, o nosso estado foi colonizado em grande parte pelos espanhóis, tá? Então, nós recebemos colonização dos espanhóis, que vinham daqui para cá, mas também dos paulistas, o pessoal de São Paulo, que vinha daqui para cá. Quem era esse pessoal de São Paulo? Na verdade, eles eram descendentes dos portugueses, tá? Que estavam morando aqui em São Paulo, aqui em cima, eles já eram descendentes de portugueses. Então, os paulistas que vieram para o Paraná, na verdade, eram portugueses também. Então, foram pessoal que veio de um lado e do outro para colonizar o nosso Paraná. Tá, mas quando os espanhóis e os paulistas, descendentes de portugueses, chegaram aqui, quem eles encontraram? Não tinha ninguém morando aqui, será? Tinha. Tinham quem? Os índios, gente. As principais tribos que viviam aqui eram os Chetás, os Caigangues, os Guaranis e os Xoklengues. Gente, os Chetás, por exemplo, eles viviam da caça e da coleta. Então, eles caçavam os animais e coletavam raízes, frutos, mel. Eles coletavam madeiras, fibras, penas, faziam utensílios domésticos, tá? E os Caigangues, além disso tudo, eles também já sabiam plantar, já conheciam a agricultura. E todos eles já usavam também o arco e a flecha como armas, tá? Ali na página 7 tem um desenho, olha só. Os índios também dividiam as tarefas entre homens e mulheres. Então aqui tem uma figura do dia a dia, de uma rotina dos índios. Eles fabricando as armas, eles colhendo frutos, eles tomando banho no rio. Então aqui tá mostrando um dia a dia dos índios daquela época. E na página seguinte está pedindo para vocês compararem o dia a dia. Aqui na página 8, vocês vão comparar o dia a dia dos índios com o dia a dia de vocês. Gente, lembrando que não existe cultura melhor ou pior, tá? Não existe, porque hoje em dia é muito melhor do que antes. Não. Não, mas porque antigamente era muito melhor do que hoje também. Não. Existem costumes e culturas diferentes, de acordo com com as crenças, com os costumes de cada época, né? Então, é apenas para vocês compararem. Por exemplo, os índios estão tomando banho no rio, porque claro que não existia chuveiro, né? Eles estão coletando os alimentos da natureza. Será que eles tinham fogão? Tinham geladeira? Como é que eles preparavam os alimentos na época? Como é que é preparado hoje? Né? Como é que são divididas as tarefas hoje em dia entre os homens e as mulheres? Como é que era dividido naquela época entre os índios e as índias? Né? Então é isso que eu quero que vocês comparem ali na página 8, tá bom? E da mesma maneira que a gente já viu na colonização do Brasil em geral, aqui no Paraná, os índios também não aceitaram fácil a dominação dos espanhóis. Então, claro que tiveram brigas, tiveram confrontos entre os espanhóis e os índios. E aí, o que é que eles fizeram? Os jesuítas tentaram catequizar os índios. Então, eles criaram pequenas vilas que chamavam de reduções e faziam bem assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui no livro, na página 10, tem um exemplo. Olha só, vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Olhem aqui. Esse é um exemplo das reduções, tá? Então, eles tinham a igreja bem no centro, tá? Aqui,
oficinas de ofícios, quer dizer, eles estavam ensinando os índios a trabalhar no que eles queriam. Aqui moravam os jesuítas, né, que eram quem catequizavam, quer dizer, ensinavam a religião para os índios. O cemitério, aqui moravam os idosos e as viúvas. Aqui eles faziam as plantações, né, as hortas. E aqui as casas dos indígenas, tá? Então era assim que eles organizavam as reduções que eles chamavam. Então assim eles tentavam dominar os índios. Mas quando chegaram os paulistas, será que tudo continuou organizadinho assim? Claro que não. Então quando chegaram os paulistas para brigar pelo espaço, o que aconteceu? Em alguns lugares os jesuítas e os índios fugiram desse lugar aqui, foram embora daqui, abandonaram. Em outros lugares, os paulistas que chegaram destruíram essas reduções aqui, essas pequenas vilazinhas aqui, tá? Então, logo, várias delas já foram destruídas. E por que os paulistas chegaram, gente, e destruíram? Porque eles vinham, além de eles virem atrás das riquezas, né, do ouro, extração da madeira, eles vinham também atrás dos índios. O objetivo deles era vir, pegar os índios e levar lá para São Paulo, para escravizar também. Então eles chegavam, queriam destruir tudo e pegar os índios que estavam ali morando naquelas reduções e levar embora com eles. É por isso que eles chegavam e destruíam tudo. Claro que eles queriam também tomar posse do território, né? Eles estavam brigando pelo território, não só pelas riquezas que estavam ali. Então, mas se eles não conseguissem ficar com o território para eles, pelo menos os índios eles queriam levar embora, porque lá em São Paulo já tinha muitas lavouras, muita agricultura, então eles pegavam aqueles índios para levar embora para trabalhar nas lavouras. No decorrer dos séculos 17 e 18, então um pouquinho mais para frente, os paulistas começaram a vir também pelo litoral, eles não estavam vindo mais só de cima, eles estavam vindo pelo litoral também. Foi aí que começou a desenvolver as cidades do nosso litoral. Então a primeira cidade foi Paranaguá, que foi criada. Depois Antonina e Morretes. Depois eles começaram a subir a serra à procura do ouro, continuaram à procura do ouro, começaram a subir a serra e aí foi criado Assungui, Tibagi, Arraial Grande. Arraial Grande hoje em dia se chama São José dos Pinhais. E depois Curitiba e assim continuaram criando as cidades no seu caminho, tá? Enquanto eles estavam ali procurando o ouro, o que eles faziam? Agricultura e pecuária. Então eles estavam ali criando gado e plantando e vendendo. Então essa criação de gado e essa agricultura fez com que a região de Curitiba se desenvolvesse bastante, tá? E em 1693, o povoado, chamava povoado, de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ela subiu para a categoria de vila. Então primeiro chamava povoado, porque era uma concentração ali de casas, igrejinha, tal, bem pequenininho. Depois, quando crescia, virava uma vila e depois virava uma cidade. Então, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais era um povoado que virou uma vila em 1693. Com o passar do tempo, recebeu o nome de Curitiba. Aí já era o ano de 1853. Com o nome já de Curitiba, virou a capital da província do Paraná, já uma província independente de São Paulo, que antes fazia parte da província de São Paulo, agora província do Paraná e a sua capital Curitiba. Então, gente, esse é só o começo do desenvolvimento do nosso estado, tá bom? Então, vocês vão ler, gente, é muito importante que vocês leiam, tá? Então, vocês vão ler do comecinho do nosso livro até a página 12. No meio dessas leituras vão ter atividades para vocês responderem, tá? Então vão lendo e vão respondendo até a página 12, tá bom? Hoje é só isso, é só nesse livro, não vai ter lá o livro integrado para fazer, tá bom? Qualquer dúvida me mandem mensagem que a gente conversa, tá, gente? Um beijo, até amanhã!